E nesse vídeo nós queremos falar de como orar e jejuar pelo seu casamento. Algumas pessoas fazem da oração uma obra da lei. Pensam que serão aceitas pelo muito orar ou se sentem condenadas quando não oram. Isto é ruim, mas não devemos deixar de orar, porque alguns usam a oração de forma legalista. O mesmo se aplica ao jejum. Muitos fazem dele um tipo de barganha com Deus, o que está fora do evangelho, mas nem por isso deveríamos deixar de jejuar. O jejum pode ser definido como oração intensificada. Se precisamos orar, então é certo que também jejuaremos. O jejum certamente faz parte da vida de um discípulo. Nós não temos dúvida de que o jejum é uma poderosa arma espiritual contra o inferno e um grande instrumento para edificar a nossa fé e ver o poder de Deus ser liberado. Todo projeto tem um lugar de nascimento. Quando Deus coloca sonhos no seu coração, que somente podem ser alcançados pelo poder do céu, então você precisa jejuar e orar. O jejum libera a unção, o favor e a bênção de Deus sobre os seus filhos. O jejum não é simplesmente ficar sem comer. Isso é dieta ou passar fome, mas não é jejum. Também o jejum não é algum tipo de penitência praticada por fanáticos e nem é algo para ser feito apenas por monges que vivem trancados em algum mosteiro. Falando de maneira simples, o jejum é abster-se de comida para um propósito espiritual. No capítulo 6 de Marcos, quando Jesus dava a constituição do reino, ele falou de 3 coisas que todo discípulo faria e ensinou a maneira correta de fazê-la. Ele disse: quando deres, no verso 2, quando orardes, no verso 5, e quando jejuardes, no verso 16. Ofertar, orar e jejuar são as 3 dobras de uma corda espiritual que não pode se romper. Eclesiastes 4:12. Essas 3 coisas, quando praticadas juntas, produzem solidez na vida dos discípulos. Todos concordam com a oração, alguns ofertam, mas poucos cristãos realmente possuem a disciplina do jejum. Precisamos apenas lembrar que Jesus, que podia todas as coisas, teve de jejuar. Muito mais nós teremos de jejuar para subjugar a nossa carne. Se você acha que vai merecer algo de Deus depois de jejuar para o seu próprio bem, eu recomendo que não jejue. Aprenda primeiro a receber as bênçãos de Deus unicamente pela graça, mediante a fé na obra consumada de Cristo. Nós somente somos transformados quando contemplamos a Cristo. 2 Coríntios 3,18. Evidentemente, se contemplamos a Cristo durante o jejum, seremos mudados, mas não temos de jejuar para contemplarmos o Senhor. Você já é um com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Está lá em 1 Coríntios 6,17. Não é a comida ou o jejum que vai nos aproximar de Deus. Nós somos aproximados pelo sangue de Jesus, o reino de Deus. Não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como diz em Romanos 14,17. O reino de Deus não é comida, tampouco o jejum. Todas as bênçãos de Deus, como a salvação, a saúde, a libertação e a provisão, a vitória no casamento, vêm a nós pela graça e somente pela graça. O jejum não é algo que realmente fazemos para Deus, mas para nós mesmos. Ele é uma disciplina espiritual e, como tal, não tem o poder de nos fazer aceitáveis diante de Deus. O jejum é uma estratégia espiritual destinada a canalizar e expressar o nosso desejo pelo Senhor e o nosso santo descontentamento com esse mundo caído. É para aqueles que não estão satisfeitos e desejam desfrutar mais do Senhor. É para aqueles que querem mais da graça de Deus. Para aqueles que se sentem verdadeiramente famintos por Deus. As escrituras incluem muitas formas de jejum: pessoal, comunitária, público, privado, congregacional e nacional, regular e ocasional, parcial e absoluto. Eu creio que o jejum pode incluir a abstinência de tudo o que é legítimo em si mesmo, por causa de algum propósito espiritual especial. Mas o jejum normal significa ficar sem comida, embora não sem água.
durante um certo período de tempo especial, um dia ou 3 ou 7, tendo em vista algum propósito espiritual específico. Enquanto muitos textos bíblicos mencionam o jejum, os dois mais importantes estão no Evangelho de Mateus. O primeiro é Mateus 6, 16, 18, que vem em sequência com os ensinamentos de Jesus sobre generosidade e oração. O jejum é tão básico para o cristianismo como dar oferta e orar a Deus. A chave aqui é que Jesus não disse se você jejuar, mas quando você jejuar. O segundo texto está em Mateus 9, 14 e 15. Ali está a resposta se os cristãos hoje devem ou não jejuar. E a resposta do Senhor é um retumbante sim.